A gente vai ler introdutório do verso 39 ao 53. Lucas 22, verso 39 ao 53. Que é o nosso texto introdutório. Todos abriram? 39 a 53, né? 39 a 53. E saindo, foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse: orai, para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelho orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu o anjo do céu que o confortava. Estando em agonia, orava intentamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Falava ele ainda quando chegou uma multidão, e os 12 chamados Judas, que vinha à frente deles, aproximou-se Jesus para o beijar. Jesus, porém, disse: Judas, com um beijo traz o Filho do Homem? Os que estavam ao redor dele, vendo o que ia suceder, perguntaram: Senhor, feriu da espada? Um deles feriu o servo do sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Mas Jesus acudiu, dizendo: deixai, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. E então, dirigindo-se Jesus aos principais sacerdotes, capitães do templo e os anciões que vieram prendê-lo, disse: saíste com a espada e porretes, como deter um salteador. Diariamente, estando eu convosco no templo, não puseste as mãos sobre mim? Esta, porém, é a vossa hora e o poder das trevas. Então, na introdução do texto básico, vemos que Jesus sobe para o Monte das Oliveiras, na verdade, o Monte Getsemane, que quer dizer um rio, onde prensa as oliveiras. E Jesus subiu ali para orar. Ele já tinha costume de fazer isso. Ele orava no Monte das Oliveiras. E com ele subiu Pedro, Tiago e João, os três que eram mais próximos dele. E isso aconteceu logo depois da ceia. Ele teve a ceia, e na ceia, está lá em Mateus capítulo 26, verso de 1 a 6, abra lá. Mateus 26. Mateus 26. Tendo Jesus acabado todos esses ensinamentos, disse a seus discípulos: sabei que daqui a 2 dias celebrar-se a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado.
Então os principais sacerdotes, os anciões do povo, se reuniram no palácio do sumo sacerdote, chamado Caifás. E deliberaram prender Jesus à traição e matá-lo. Mas diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Agora vejamos a ceia. Está cá no verso 26. Enquanto comia, tomou Jesus um pão e, o abençoando, partiu e deu aos discípulos, dizendo, tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou o cálice e, tendo dado graça, deu aos discípulos, dizendo, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não bebereis deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino do meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então você vê que Jesus, lá no começo do capítulo 26, ele fala que estava chegando a hora de ele ser crucificado. Ele já predizia que os sacerdotes já estavam armando para o prender. E ele ali já estava dizendo para os discípulos para se acautelar, porque ele seria preso. Caifás, sabendo da situação, já reúne e fala, não vamos prender na festa da Páscoa para que não haja tumulto e as pessoas não deixem acontecer o que está escrito. Aí vejamos no verso 26 que ele dá a ceia, reúne, dá a ceia, e após a ceia, ali entre os discípulos, ele já sabia que alguém ia o trair. Aí vejamos Jesus sendo traído no verso, lá em Lucas, abre Lucas 22. Lucas 22, o versículo 3 a 6. Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Este foi entender-se com os principais sacerdotes, os anciões, sobre como lhes entregaria a Jesus. Então eles se alegraram e combinaram em lhe dar dinheiro. Judas concordou e buscava uma boa ocasião que lhe entregasse, sem tumulto. Então já estava tudo orquestrado, bem entendido entre os sacerdotes e os seus guardas, como iria prender o mestre. Aí vejamos que Jesus, ele já pressentia que a hora estava chegando. E imagine, não imagina, porque não dá para a gente imaginar, porque nós somos pecadores. Mas Jesus, limpo, sem mágoa, sem ruga, sem qualquer algo que fosse condenado à morte, ele vai se retira para o Monte das Oliveiras para fazer a sua oração. Aí ele sente na pele a dor de estar sendo preparado para ser levado para a morte. Eu não consigo imaginar. Mas que eu tenho que imaginar, eu sou pecador. Ele foi criado para trazer as boas novas. Ele era 5% homem e 5% Deus. E nessa hora,
o homem, o 100% do homem, manifestou nele. E ele estava sentindo a dor da morte na sua pele. Por isso que vejamos lá em Lucas, capítulo 22, quando ele sobe para o Getsemane e começa a orar com os três. Era tanta agonia, era tanta dor que ele estava sentindo, que o seu suor começou a gotejar sangue. Não dá para nós mensurar. As pessoas normalmente têm hemorragia de sangue nos lábios, na gengiva, quando estão com a febre da dengue. Eu não sei se tem outra febre também que causa isso. E o sangue, ele sai pela gengiva. Você também evacua sangue. Mas Jesus não. Os poros dele, ele estava expelindo sangue. De tanta dor que ele estava sentindo, morrer por alguns. A Bíblia fala, não é por todos. Por isso que nós temos que dar glórias a Deus, porque ele morreu por mim. Está dizendo, ele falou assim, não é para todos, mas é para muitos. É para muitos. E a própria palavra diz que são muitos como a areia da praia, como as estrelas do céu. Mas não é todos. Então por isso que nós entendemos que ele morreu por mim, a minha vida é total entrega a ele, a minha vida de devoção a Jesus, a minha vida de retidão a Jesus, a minha vida de adoração plena a Jesus. Pois eu estava caminhando junto com os outros na direção que estava indo para o abismo. E ele, com a tua mão de graça, ele me puxou, como se puxasse um morto do sepulcro e me trouxesse a vida. E quando ele me traz a vida, ele me fala, meu filho, você vai andar agora no vivo caminho. O caminho de vida eterna. O caminho agora o qual você não mais experimentará a morte. Porque eu morrerei e ressuscitarei. E ao eu ressuscitar, vós também ressuscitarei comigo. Isso é uma graça, uma dádiva. Se como cristão você não reconhecer isso, eu acho que você não chegou no pleno conhecimento do Evangelho de Cristo. Se você não entender que hoje você está caminhando para a casa do Senhor, para vir louvar, para vir ouvir um sermão o qual confronte contigo, para ouvir uma palavra o qual vai massacrar o seu coração, vai arrebentar com o seu ego. Se você não entender isso, ainda você não está vivendo o Evangelho pleno da graça. Porque o Evangelho pleno da graça, ele bate na gente. Eu conheço muitas pessoas que falam assim, pastor, eu conheço a palavra de Deus, eu sei das Escrituras, mas não respeita ela. Não tem o mínimo cuidado pela Escritura. Tem pessoas, crente, que sabe a Bíblia e fala assim, eu já li 5 vezes a Bíblia toda, de capa a capa, todos os versículos eu li pontual. Eles falam assim, até números. Mas você vai ver a vida do cidadão terrível, complicado. Agora, se nós não reconhecermos que esse sacrifício do nosso Redentor na cruz para a salvação da minha vida não faz esse efeito em mim, não faz esse efeito no crente, então a nossa vinda para junto adorarmos ao Senhor no templo, ela vai ser em vão.
A nossa vinda para junto adorar no templo é para a glorificação do Senhor em comunidade, é para a glorificação a Deus no conjunto. É um braseiro. Quanto mais o brasa se reúne, mais mata a carne, mais a carne é queimada. E a carne fica pronta, fica assada, porque ela está sendo passada no fogo. A nossa vida só vai ter uma unificação, uma exatidão com Deus, quando todos tiverem esse mesmo propósito de adoração a Deus, de glorificação a Deus. Como diz Jesus, lá em Mateus capítulo 6, verso 33, buscai primeiro o meu reino, buscai primeiro a minha justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas, ou acrescentadas vos serão. Aleluia. Amém. Então, nós temos esse cuidado, estudando de Gênesis a Apocalipse. Aí você pega de Gênesis a Deuteronômio, e você pensa, isso aqui é uma história, é um trecho da história do povo hebreu. Aí você pega de Josué até Salmos, você fala que é outra parte. Até Samuel, a história de Davi. Aí quando chega em Salmos, as proezas de Davi, os escritos de Davi, as alegrias de Davi, os confrontos do rei Davi, o derramamento do seu choro pelos seus pecados, ele reconhecendo, se ele ficasse calado e não comunicasse com Deus sobre os seus pecados, os seus ossos iam atrofiar e apodrecer. Então Davi, reconhecendo de todo o processo, que ele deveria ser devoto a um Deus, somente a um Deus, e crer nesse Deus com toda a sua alma, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Então é um processo. Eu leio Gênesis, eu estou vendo Apocalipse. Eu leio Gênesis, eu estou vendo Salmo. Eu leio os profetas, eu estou vendo Cristo. Em cada trecho do Evangelho, cada trecho da Bíblia, é Cristo sendo manifesto através dos filhos de Deus. Amém. Quando Abacuque escreve, e ele começa a escrever o livro, que são só 3 capítulos, ele escreve chorando, clamando: Senhor, 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 porque o povo tinha esquecido do Deus forte de Israel. Após passar pelo exílio, o povo sofre, o povo são massacrados, mas acostumaram a ficar sendo usado de bode expiatório, usado de massa de manobra, porque não era fácil para eles ser usado de massa de manobra maravilhosa, porque eles estavam comendo. Vocês lembram que quando o povo saiu do Egito e Moisés colocou ele no deserto, o povo falou o quê? Lá no Egito era uma chibatada, mas lá eu comia todo dia. Lá eu tinha que comer. Eu era escravo, mas eu comia. Eu era escravo, eu não tinha liberdade para nada, mas eu tinha minha casa, eu tinha meu carro, sei lá o que eu tinha muitas coisas. E Moisés me traz para o meio do deserto para me sofrer, para o meio do deserto onde eu não consigo nem água para tomar. Vocês estão conseguindo entender? Deus já tinha abrido o mar vermelho, já tinha feito o maná cair do céu, já tinha feito coisas, e o povo estava recordando no tempo de escravo. E quando Jeremias escreve, logo no tempo do exílio, ele fala: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Será que eu lembrar do tempo que eu era rico e vivia uma vida dissoluta, sem ter o prazer de adorar o Senhor, sem ter o prazer de buscar a paz do Senhor, sem ter o prazer de dizer: Jesus morreu por mim, glórias a Ele, mas vivia uma vida dissoluta. Eu estou na igreja no domingo, mas na segunda eu não sei aonde ir.
eu estarei. Como escreveram uma frase, eu glorifico Jesus hoje, amanhã eu não sei. Como assim? Eu estou alegre hoje, amanhã eu não sei. Diz Neemias no capítulo 8, verso 10, a alegria do Senhor é a nossa força. Como é que eu estou alegre hoje em Jesus e amanhã eu não sei? Foi uma crente que escreveu isso. Não, vocês estão conseguindo entender como está hoje? Não sei se é hoje ou se é há muito tempo, acho que desde que o mundo é mundo, o homem é assim. Ele está contente enquanto ele está com a barriga cheia, né? Mas em todo dia ele come só filé mignon. No dia que ele vai comer cheio de fora, ele fica bravo. O homem, ele não consegue reconhecer o processo que foi levado para Jesus morrer na cruz e nos resgatar. Todo o pecado que foi jogado sobre os ombros de Jesus, todos os pecados, o meu pecado, eu nasci em 1981, quase 2000 anos depois da crucificação. O meu pecado já estava sobre os ombros de Jesus. O meu filho que nasceu em 2011, o pecado do meu filho já estava sobre os ombros de Jesus. E ele vai e chora. Ele fala: contudo, não se faça a minha vontade, sim a tua vontade. Na maioria dos esmagadores, dos crentes desse século, ele fala: Senhor, se possível, só faça a minha vontade. Mas se não tiver como, faça a sua. Ele pode até orar: Senhor, seja feita a vontade, Pai. Mas nós sabemos como está a igreja de Cristo nesse século. Paulo já alertava sobre isso. Jesus, quando faz oração, ele faz 3 orações. Ele sobe no monte e fala: discípulos, vamos orar. O discípulo: não, vou ficar aqui. E Jesus sai mais ou menos uns 40 metros de perto dos discípulos, que era um tiro de uma pedra. Quem assiste a Olimpíada aqui sabe que um tiro de uma pedra bem dado chega até 50, 60 metros. Então, é mais ou menos 40 metros. Jesus se retirou do discípulo e foi orar. E ele começa a oração, e ele começa a tremer. E ele começa a sentir o peso do pecado da humanidade sobre os seus ombros. E ele começa a agonizar. E essa dor, o batimento cardíaco de Jesus acelera, 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 ao ponto de expelir sangue pelos seus poros. Não tem quando você está passando uma aflição, você começa a ter um calafrio, começa a doer, e começa a ver a boca seca, e começa a suar, você vai suar em tudo quanto é parte do corpo. Você consegue suar até na ponta do dedo. Jesus suou, mas saiu sangue no seu lado. Ele sabia do sofrimento que ele ia sofrer na cruz, não por causa dos seus pecados, por causa dos pecados do povo, da humanidade. Mas ele sabia que ele tinha que passar por isso para que eu hoje pudesse viver uma vida nova em Cristo Jesus. Que eu hoje, que nós como cristãos, podemos saber: ele vai vir buscar o povo lavado e remido no sangue dele. Não no sangue de fulano de Beltrano, não no sangue dos profetas, mas no sangue de Jesus. Não como falam os mormons, no sangue de Joseph Smith é melhor do que o sangue de Jesus. Mas no sangue de Jesus nós somos purificados.
Ele fala, o poder de tirar todo o pecado que está sobre nós. Quem já passou um momento de experimentar Cristo falando no seu coração, sabe quão grande gozo é. Cristo falar contigo, você abaixa a cabeça, coloca a cabeça no chão e chora, pede perdão. Senhor, porque traz medo. Você lembra quando Isaías teve encontro com o próprio Deus? E toda a casa se encheu da glória do Senhor. Ele se curvou, ele abaixou. Ai de mim, vou perecendo. Ele estava sentindo já que ia ser esmagado pela ira de Deus. É assim que nós devemos sentir. Geraldo, Zélia, Maria, é assim que nós devemos sentir quando o Senhor fala assim: filho meu. Você acha que Samuel ficou normal quando o próprio Deus falou: Samuel, Samuel? Será que Samuel ficou tranquilo? Será que a espinha dele dorsal não vibrou, não? Vibra, treme. É a voz de Deus chamando seu filho. E Samuel já era experiente. Samuel não era mais menino. Samuel não tinha 12 anos. Samuel não tinha 15 anos. Samuel não era um bebê sem instruções da palavra de Deus. Samuel era um homem instruído para ser sacerdote. 30 anos ele tinha. E Deus fala: Samuel, Samuel. E ele confunde ainda com a voz de Deus. Samuel, Samuel. Ele confunde com a voz dele. Ele vai repreender. Se chamar de novo, fala: eis-me aqui. Então você entendeu? Geraldo? Veio forte? Forte. Está cansado, Geraldo? Então nós temos todo dia de viver essa alegria com o Senhor, porque Ele subiu para um lugar para fazer oração, e o nome do monte é prensa, é para prensar, e Ele foi prensado. Isaías 53, abre lá. Isaías 53. Tem para mim, Jasmin? 53. 53, 1 a 12. Quem creu na nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-los, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e quem sabe o que é padecer. O que de quem os homens escondem o rosto era desprezado, e nele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e a nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, e moído pela nossa iniquidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, e por sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa das transgressões do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura como os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto quem nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos.
Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu Senhor, o meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado como transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Ele foi moído, ele foi transpassado pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Essa palavra em Isaías, o verso 5 e 53, é crucial para nós entendermos com gratidão temos que ter a Jesus. Você imagina que a ira do Senhor é sobre toda a humanidade. João 3,36. Todos estão debaixo da ira de Deus, menos quem? Menos aquele que o Pai deu a Jesus. Todos estão, mas como todos? Todos se desviaram, todos extraviaram. Não há nenhum que se faça o bem, não há um sequer. Todos buscaram outros caminhos. Romanos 3,23. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas a justiça de Deus é feita ao homem através da crucificação de Cristo. Então ele comprou a dívida que era contra nós na cruz. E ele sentiu o primeiro impacto quando estava no Getsêmani começando a oração. E ele orando, suando sangue, um anjo chega para ele e conforta. Calma. Você vai suportar essa dor. Você foi enviado ao mundo para tal procedimento. Só através de um sangue, de uma divindade limpa, pura, que poderia vir a remissão dos pecados. Então não tinha escapatória para Jesus Cristo. Ele tinha que passar pelo Calvário. E vendo quando Judas chega próximo a ele, lá em Getsêmani, Jesus é preso. Falava ainda quando chegou uma multidão e um dos 12, o chamado Judas, que vinha à frente deles, aproximou-se de Jesus para o beijar. Jesus, porém, disse: Judas, com um beijo traiás o Filho do Homem? Os que estavam ao redor dele, vendo o que ia suceder, perguntaram: Senhor, feriremos com a espada? Então Pedro já estava ali de prontidão. Será que não prendeu o mestre? Se for prender o mestre, eu vou tirar a espada para impedir. Cabe a mim, a igreja, é cada dia mais viver uma vida de gratidão, de retidão, de responsabilidade com Deus. Porque a gente poderia ser esse, que não é um chamado. A gente está andando no meio do povo cristão, até tem experimentado, mas não é um chamado. Meu Deus, eu fui chamado, eu fui ressuscitado com Cristo. Agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E essa nova vida que eu vivo para Deus. E nós temos que fazer entender isso e viver uma vida de retidão todos os dias. Como o Tero falou, você faz um serviço e cobra um preço justo. Você faz algo para alguém sem esperar o retorno desse alguém. Quando Lutero
escrever os cânticos, porque eu sei que Jesus passou naquela dificuldade toda. Subiu no monte, estava orando, chorando, agonizando. E os discípulos fizeram o quê? Tirando o cochilo. Tem hora que você na sua casa vai ter que chorar. Não vai ter que chorar. E não pensa que a mamãezinha vai vir te acudir, não. Porque a hora que o filho chora, a mãe não vê. Porque Jesus estava chorando e ele achava que Deus tinha o abandonado. Você imagina um filho? Eu solto o Nicolas. Lá, aqui mesmo em Vilolândia, na praça de Vilolândia, e vem embora. Ele pode até vir embora sozinho, mas ele vai vir chorando de lá para a minha casa. É verdade. Jesus sentiu como se tivesse sido abandonado pelo pai dele. Ele, Senhor, se possível, tire esse peso do pecado das minhas costas, porque está me castigando. Mas faça a tua vontade. O cálice que Jesus está referindo não é uma porção de uma bebida qualquer. É a porção do pecado que estava sobre toda a humanidade, que lá no Éden Adão cometeu. A morte que estava decretada para todos nós, quando Cristo fala, lá em Gênesis capítulo 3, se do fruto que está no meio do jardim comeres, certamente morrerás. Então eles comeram e morreram. E toda a humanidade passou a viver no vale da sombra da morte. Mas Jesus veio com resgate e falou assim: mesmo que você passe pelo vale da sombra da morte, porém eu agora estou contigo e você não vai ter mal algum. Estão conseguindo entender? A gente estava nesse vale sozinho. Jesus veio e falou assim: agora eu estou contigo. Mas Jesus, quando subiu no Getsemane e chorou, e expeliu o suor, e sabia que a hora estava chegando, ele foi: Pedro, calma, coloca a sua espada na varinha. Pegou a orelha do Malcolm, colocou no lugar. Pedro, se você pega a espada, foi a espada que você vai ser a vida. Calma. A palavra de Deus é para você levar as boas novas. Mesmo que de lá venha pedra contra você, você não pode jogar pedra contra nada. Bravo, né? 1991. Espancaram um negro em Los Angeles. Os policiais pegaram, meteram o porrete no negro, sem o negro dever nada. E por acaso alguém estava na janela, viu o movimento na rua, pegou sua câmera filmadora e começou a filmar aquele massacre de 4 policiais batendo em um negro em Los Angeles. E Los Angeles era considerado o estado mais racista dos Estados Unidos, que já tinha acontecido outro tipo de revolta dos negros em 1965. E em 91 vem acontecer isso. E aquilo cai para a mídia. E o povo negro pensando: nós temos que clamar por justiça. Vamos clamar por justiça. E a justiça vai condenar esses 4 policiais brancos que bateram nesse homem inocente negro. E quando a juíza dá a sentença, ela não condena os homens. E estava ao vivo na TV. Os negros imediatamente se revoltaram contra a cidade de Los Angeles e começaram a colocar fogo em tudo e começaram a quebrar tudo. Os policiais, querendo que o fogo piorasse, jogaram gasolina
se retirando do meio da multidão e deixando a multidão se aflorar, a explodir naquela selvageria, e os negros se batendo. Quando foi no terceiro dia de confusão, o negro, isso um ano depois do espancamento, isso em 92, o negro que foi espancado em 91, chegou para a televisão e falou assim: vamos conversar. O negro que tinha sido espancado: não vamos brigar mais. Não é assim que vamos vencer o racismo. Não é com briga, não é com matança, não é com revolta, não é colocando fogo em lojas. Eles colocaram fogo nas lojas dos coreanos. E foi uma revolta sem precedente em Los Angeles em 1992, repetindo o mesmo fato de 1965. Mas a justiça que esses homens estavam clamando era a justiça humana, era o sangue. E Jesus fala: Pedro, com a espada que você fere, você será. Então os negros estavam querendo ferir aqueles homens brancos que feriram os seus homens negros. O que aconteceu? Só mais guerra, só gerou mais tumulto, só gerou mais tribulação. Até que a Guarda Nacional veio e aplacou. Mas morreram mais de 1.000 pessoas. Foram 12 mil e tantas pessoas presas. Não sei quantas mil pessoas feridas. Até hoje, 2019, tem a marca da guerra de Los Angeles, chamada Los Angeles em Chamas. O que vale nós brigar por justiça, se não for através da justiça de Deus, através da justiça de Cristo? Isaías fala: a nossa justiça, por mais que ela seja justa e você mereça a justiça, não passe de trapo de imundícia. Então, como eu posso aclamar por justiça, sendo que até a minha justiça, por mais que eu possa ser justo, ela é injusta perante o Deus que morreu na cruz por mim, que não rejeitou ser morto para salvar a minha vida, que não tinha pecado. Aquele homem negro que apanhou não tinha pecado. Os outros que se revoltaram, todos pecadores. Então, o que vale nós brigarmos com a sociedade através de sangue, não teremos resultados bons. Agora, se brigarmos com a sociedade, levando o Evangelho de Cristo verdadeiro, salvífico em nosso peito, nas marcas das nossas mãos, teremos bons resultados. Mesmo que você venha sair ferido, mesmo que você venha sair morto dessa briga através da palavra de Deus. Porque o próprio Jesus escreveu em Mateus capítulo 5, no verso 11: por amor de mim vão colocar você nas grades, por amor de mim vão te matar, como mataram os profetas que vieram antes de nós. Então, por isso que nós temos que entender que nós estamos numa vida de devoção a Jesus que morreu na cruz por mim. Se não fosse a morte dele, nós não teríamos chance de chegar ao céu. Amém. Eu poderia fazer a justiça mais maravilhosa, mais benéfica. Eu vendo todos os meus bens e dou aos pobres. Não é assim? Eu vendo tudo. Aí o apóstolo Paulo falou assim: pode fazer tudo isso. Pode falar a língua dos anjos, dos homens, de tudo. Mas se não houver amor de Cristo em vós, não há esperança da glória. Está entendendo? Pois a vida que temos que viver não mais é a nossa vida, mas é uma vida vivida em Cristo. Aí ele fala em Filipenses: se eu morrer, para mim é ganho. Se eu viver, eu vivo Cristo. A justiça nossa é de justiça.
Então Jesus, nesse processo todo do Getsemane, Jesus é levado até o Sinédrio. Logo que amanheceu, reuniu-se, o verso 66, Lucas 22, 66. Logo que amanheceu, reuniu-se a assembleia dos anciões do povo, tanto os principais sacerdotes como os escribas, e o conduziram ao Sinédrio, onde lhes disseram: se tu és o Cristo, diz-nos. E então Jesus respondeu, se vos disser, não o acrediteis. Também vos pergunto, se vos perguntar, de nenhum modo me respondereis. Desde agora estará sentado o Filho do Homem direito do Todo-Poderoso. Então disseram todos: logo tu és o Filho de Deus. Fazendo a pergunta. E ele respondeu: tu dizes que sou. Logo ficou claro: você é o Filho de Deus. Não precisou Jesus responder que era o Filho de Deus. A circunstância demonstrou que ele era o Filho de Deus. Nós não temos que provar por A e B que somos cristãos. Ou somos ou não somos. É assim que funciona. Eram momentos de aperto, era momento de chamado de um confronto que vai mostrar quem são os filhos de Deus e quem não são. Quem são os pacificadores e quem é aqueles que jogam gasolina. Então nós vemos que Jesus falou: vos diz que sou. Chamaram todos. Que necessidade mais temos de testemunhar? Porque nós mesmos ouvimos da sua própria boca. Então Jesus, eu sou crente de Deus. Vocês dizem que sou? Mas estava escrito que ele seria o príncipe da paz. Isaías tinha escrito. Aí depois o apóstolo Paulo escreve que ele é o rei eterno. Quando Abraão deu o dízimo a Melquisedeque, que é o próprio Jesus. E Jesus é o rei eterno. Hebreus capítulo 12. Jesus é o nosso rei eterno. Antes que nós fôssemos formados, Jesus já nos conhecia. Antes que o mundo fosse formado, Jesus já existia. Ele fala: antes de Moisés, eu sou. Antes de Abraão, eu sou. Amém. Então nós temos cada dia mais lembrarmos do nosso compromisso de falarmos com o nosso Jesus todo momento da nossa vida. Todo momento da nossa vida falarmos: Senhor, seja propício a mim. Lembra do publicano? Não conseguia nem abrir a boca. E quando o fariseu batia no peito, ele fala: Senhor, seja propício a nós. Seja propício a mim. Perdoa-me, eu sou pecador. Todos os dias você pode orar de manhã, orar de tarde, fazer igual Daniel, orar de manhã, orar de tarde, orar de noite, e você vai falar: Senhor, seja propício a mim. Você nunca fala assim: ó Senhor, graça te dou porque eu dei esmola, porque eu fiz aquilo outro. Nunca fale isso. Fala: Senhor, obrigado por proporcionar a mim a tua misericórdia, de me usar como filho teu nas bênçãos da tua palavra, por usar a mim para levar o teu evangelho, por usar a mim para abençoar uma vida. Obrigado, obrigado, obrigado. Porque eu sei que o pecado que era contra mim, o Senhor aplacou na cruz. Quando o Senhor falou:
Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Todo o peso do pecado que era contra nós veio como uma bola de um meteoro, com toda a sua força e magnitude, em cima de Cristo. Todo o nosso pecado diz até acreditar. Está escrito. Cadê? Mateus 26. Mateus 26. 27. Mateus 27. A morte de Jesus, do verso 45 ao 56. Lembra aí, Jéssica? Mateus 27, do 45 ao 56. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns do que ali estavam, ouvindo isso, diziam: Ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja, e tendo-a embebido num vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra e fenderam-se as rochas. Abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiram ressuscitaram. E saindo do sepulcro depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente, este era filho de Deus. Está escutando isso? Então, tá bom aí. Peraí, vocês viram? Toda ira que era contra nós foi jogada sobre os ombros de Jesus. E está naquela cruz, tentando respirar, acertando o seu corpo. Diz o escritor, deixa eu ver o nome aqui. Cadê o nome do sujeito? William. Deixa eu ver só aqui. Ele é médico. Cadê aqui? William não. Diz o escritor John White que ele, esse é médico, e Jesus estava na cruz, e eles tinham o costume de quebrar os crucificados, e Jesus não foi quebrado. Jesus estava com o seu corpo pendurado pelos cravos, e naquela posição começa a dar câimbras nos braços e dá câimbra aqui no tronco. Quem não teve câimbra sabe do trem que é. E você e Jesus, ele tinha que se aprumar na cruz para respirar, que a câimbra impede a respiração. E quando ele se aprumou para respirar, ele deu o último suspiro. Aí falou. Então Jesus clamou em alta voz:
Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, diz Luiz. Toda a ira de Deus foi aplacada sobre Jesus. E quando veio essa ira, trevas no céu, rachou a rocha, teve terremoto, fendeu-se o cemitério, ressuscitou mortos, os santos. E pessoas viram os mortos ressuscitados na cidade santa. Que loucura. E será que isso aqui é conto de fada? Será que isso aqui é uma fábula? Todos os escritos daquela época que também falavam de Jesus se perderam. Menos os livros que tinham que testemunhar da veracidade dos fatos de Cristo. Não se perdeu. Foi tão bem guardado. Deus guardava as pessoas que estavam junto com esses livros e não deixava ser consumidos por tantas invasões babilônicas, Síria, depois romana, otomana, e não se perdeu os escritos que hoje nós temos nas nossas mãos. Glória a Deus. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Para a igreja viver uma vida vívida em Jesus. Aí terminando, Jesus ressuscitando, o sepultamento de Jesus. Caindo à tarde, veio um homem rico em Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então